Olá, amigos do Home Theater, bem-vindos ao canal novamente. Hoje nós vamos falar do ajuste de distância, né? A gente ia falar de distância e volume, né, level, mas nós vamos falar só de distância porque eu quero também falar de posicionamento das caixas acústicas, né? Então vamos lá, a distância. Como que eu trabalho com a distância das caixas acústicas, né? É muito simples, né? Basta eu sentar na posição de audição, que é a posição bem no meio aqui do canal central, né? Aí com a ajuda de uma trena, eu vou medir a distância que eu tô da caixa frontal, de uma por uma, inclusive das surrounds, e vou anotar esses valores, né? Vou anotar esses valores e jogar aqui a medição que eu fiz, certo? Então vocês notem, por exemplo, que a caixa surround L, ela tá com 2,50 m e a caixa R tá com 2 metros, né? Essa é a distância que elas estão de mim, eu sentado na posição de audição. O que tem de importante aí? Isso aí, quando você joga esses valores aí no receiver, ele vai calcular um atraso para as caixas. Quer dizer que a caixa que está mais próxima a mim, ela vai vir com um atraso de milésimos de segundo em relação às caixas que estão mais longe. E isso faz com que todos os sons cheguem ao mesmo tempo aos nossos ouvidos. Por isso que é importante você calcular a medição correta, né? A gente sabe que quando a gente faz a autocalibração, essa medição talvez não seja tão precisa quanto a da trena. Mas na verdade a autocalibração ela é mais precisa do que a trena, né? Os valores que saem fora um pouco, tem que ser pouca coisa também, não pode ser muito. Se estiver muito fora do que você mediu com a trena, aí tem coisa errada, né? Mas se tiver um pouco fora em relação à trena, é porque o microfone da autocalibração tá pegando as reflexões da sala, né? Agora, esse é um passo de extrema importância, mas é muito simples, né? A unidade ela pode ser em metros ou pode ser em pés, né? Prefiro metros aqui, que já está na nossa preferência aí do Brasil aqui. Mas o que eu queria falar também para vocês é sobre o posicionamento das caixas acústicas, né? Aqui eu tenho a caixa frontal, central e a outra frontal, direita. Aí depois lá atrás eu tenho a caixa surround, né? Essa caixa aqui ela tá um pouco mais alta do que a recomendação. A recomendação é que ela esteja mais ou menos aí a 60 centímetros acima do ouvido, certo? Então 60 centímetros acima do ouvido seria uma posição melhor aí. Mas como ela não é de radiação, mas como ela não pode ser diretamente ao ouvido, ao contrário das caixas frontais, né? As caixas frontais elas têm que ser direcionadas ao ouvido. E as caixas surround elas não podem ser direcionadas ao ouvido, porque elas precisam te dar ambiência, né? Existem algumas situações que você tem a surround como caixa torre, né? Ou colocado em pedestais. Aí já dificulta você tirar ela e deixar igual a minha, por exemplo, na parede, né? E elas acabam ficando bem próximas ao ouvido. Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado com os níveis das caixas, né? Para que você não fique praticamente com fone de ouvido sentado no sofá na parte de trás, né? Isso acontece, esse erro é muito comum nas pessoas mais inexperientes, né? As pessoas que são mais experientes, elas sabem que o som da caixa
surround, ela não vai ser reproduzida toda hora, todo momento. Principalmente se você pega uma comédia romântica, um filme dramático aí, praticamente você passa o filme inteiro sem ouvir a caixa surround, né? E os mais novos aí que acabaram de comprar os home theaters, acham que tá com algum problema, que tá posicionado errado e gosta daquela caixa enfiada do lado do ouvido aí para ficar escutando, nem se for um mínimo chiadinho, mas eles gostam de ficar escutando, mas isso aí é um posicionamento errado, tá? Você perde a ambiência do filme. Mas isso aí nós vamos ver na regulagem de níveis. O que eu queria falar para vocês hoje também, além da distância, é alguns ajustes que dificilmente a gente se ouve falar, que é o ajuste de Toy-in. O que é isso? Acender a luz aqui para me explicar melhor. O ajuste de Toy-in é quando você dá uma leve direcionada na caixa para você. Essa caixa pode estar direcionada para você, ou direcionada para frente, ou um pouquinho aberta, pegando a reflexão da parede, né? Então o que isso influencia, né? Isso aí ele tem influência direta no palco sonoro, né? O que é palco sonoro? O palco sonoro é aquela sensação que você tem quando você está de frente para sua TV, você fecha o olho, aí você sente, né? Que lado que está o baixista, que lado que está o guitarrista, a profundidade que está o baterista, você consegue perceber isso, né? Isso é um palco sonoro. Então quando você abre um pouco as caixas em direção às paredes laterais, você vai ter uma reflexão de som maior. E você vai ter uma largura maior de palco sonoro, certo? Mas você acaba perdendo um pouco da imagem do palco sonoro. E quando você fecha elas em direção a você, você ganha assim um melhor resultado você ganha um melhor resultado na definição. Você consegue um agudo melhor, né? As frequências mais altas se sobressaem, porque elas estão diretamente apontadas para você. Só que você tem um estreitamento do palco sonoro. Então, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem. Vai de você fazer os testes na sua casa, né? Os audiófilos aí, que tem caixas high-end, torre, caixas grandes, eles preferem que as paredes laterais não façam parte da alteração de frequência das caixas, né? Então eles deixam as caixas levemente viradas para o centro, para que o ambiente que as caixas estão instaladas pouco contribuem, né, que não interfiram em nada, né? E algumas pessoas que gostam de home theater, envolvimento e quer dar um alargamento no palco sonoro, acabam abrindo um pouco as caixas frontais, justamente para usar o auxílio das paredes. Então eu tenho aqui uma foto do que eu estou falando, vou mostrar para vocês aqui. Aqui mostra as caixas, né? Totalmente retas. Esse é um exemplo, né? E esse aqui é um outro exemplo das caixas direcionadas para o ouvinte. Eu estava lendo um artigo aqui sobre isso, né? Aí tá o título, quem quiser procurar no Google. É muito interessante esse artigo. É muito legal. Então é isso, pessoal. O que eu tinha para falar para vocês de ajuste de distância, palco sonoro e Toy-in, Toy-out, né? Toy-out, era isso. Acho que muita gente já conhecia esse assunto e muita gente também nunca tinha ouvido falar disso, né? O próximo vídeo nós vamos falar de ajuste de níveis das caixas. Não vou colocar tudo junto aqui para o vídeo não ficar muito longo. Beleza, pessoal? Então estamos aí. Um abraço a todos. Bom final de semana para todo mundo aí.